Salve, salve, meu amigo! Sejam bem-vindos a mais um React neste canal que vos fala. Peço já de antemão sua inscrição, seu comentário, deixa outras sugestões de reacts que eu posso fazer aqui, tá certo? E hoje vou reagir a um vídeo do meu amigo Pica Terrone, do Rica Perrone, sobre a derrota da seleção brasileira para a Espanha na Olimpíada, né, a expulsão da Marta, um recado para a Ana Thaís Matos e etc e tal, tá certo? Vou fazer meus comentários acerca do vídeo. Já agradeço o Rica aí deixar eu fazer esse react. Eu nem avisei ele, já peguei o vídeo, tô aí, né? Então, tô agradecendo antes dele se manifestar, mas vou avisá-lo, tá bom? Enfim, vou reagir ao vídeo e vamos lá fazendo os nossos comentários sobre o assunto. E bora lá. Minha diretoria, boa tarde a todos. Eu vou fazer o seguinte, gente. Esse vídeo aqui é daqueles de papo de boteco de bar, que vocês gostam pra caralho. Que eu me cancelo e vocês se divertem. É basicamente isso. Mas eu vou mandar real aqui, que se foda. São 25 anos que eu adoto essa prática de ser o mesmo cara que eu sou no boteco, eu sou aqui. Isso me custa caro, mas honestamente foda-se, porque tudo que eu conquistei sendo assim. Eu não vou ficar mudando pra ficar cheio de dedo pra falar o que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, até porque quando eu fico falando cheio de dedo, não sai o que eu quero, entendeu? Sai outra parada, sai um negócio que eu não consigo depois explicar. Então eu vou ser prático do jeito que eu sempre fui. Eu não tô feliz e não achei engraçado a Marta ser expulsa, o Brasil perdeu o jogo. Embora o Brasil esteja se classificando pela vitória dos Estados Unidos, tá ganhando nesse momento 2-0, enquanto eu faço o vídeo aqui, tudo tende a gente imaginar que os Estados Unidos vai ganhar o jogo e o Brasil vai conseguir se classificar. Bom, o Brasil se classificou mesmo, vai pegar a França nas quartas de final. Classificação da seleção brasileira de futebol feminino, né, por classificação culposa, quando não tem intenção de classificar. Jogou muito mal, cara. Jogou muito mal mesmo, os dois últimos jogos principalmente, uma postura muito reativa ainda. O Brasil tem muito que correr atrás das outras seleções do futebol feminino para tentar entrar no nível competitivo um pouco mais alto, tá? Porque a situação tá bem feia. Mas do mesmo jeito aí também, eu achei muito triste a expulsão da Marta, né? A maneira que ela foi expulsa. Ela não foi violenta, ela foi imprudente, tá? A reação dela ali foi boba, na verdade, ela acabou sendo expulsa e aquela coisa, a cobrança faz parte do esporte, tem que cobrar a Marta, não dá pra falar, cuidado, rainha, obrigado, rainha, força, rainha. Pô, cara, não é uma situação dessa, você vem com a crítica, mas você torce pra que ela funcione, pra que ela jogue, pra que ela melhore, né? Enfim, ainda uma desproporcionalidade muito grande em relação ao futebol feminino. Eu fiz um vídeo no Futirinhas sobre isso, né? Falando sobre futebol feminino, da postura com relação ao futebol feminino e essa rivalidade que se criou pela própria imprensa entre futebol masculino e feminino, como se houvesse uma disputa entre as duas modalidades, sendo que ela não existe, cara, não deveria existir, né? Criar essa rivalidade, essa conversa e fizeram uma legião de pessoas que simpatizavam com o esporte e tinham tendência a acompanhar, simplesmente pegar asco. Então eu quero dar parabéns para todos os envolvidos em fomentar essa rivalidade completamente imbecil nos últimos tempos, tá? Mas vamos continuar. Então vamos torcer pro Brasil passar das quartas para não ser o último jogo da Marta, principalmente. Exato. Acho que não dá pra gente ficar sonhando com medalha, título. Vamos torcer, mas assim, não tem condição, o time não é forte, não tá bem e tal. Mas, cara, esporte é futebol. Cagão, cara. Se tem um esporte que a gente pode acreditar em qualquer resultado, é o futebol. Então vamos torcer. Hoje é um dia muito, muito emblemático na minha luta de 25 anos batendo na mesma tecla. Por que hoje é um dia emblemático? Porque tem muita gente que me rotula por causa de coisas do tipo assim, porra, o Rica bate muito da imprensa. Aí quem não me conhece pessoalmente fica com a imagem lá de um tweet ou de um negócio e fica achando que, porra, o Rica odeia todo mundo. Não, cara, não é no CPF, irmão. Meu problema é na PJ. Casos como o do CPF que eu já citei, eu vou falar aqui. Ana Thaís, fica até o final do vídeo que eu vou falar de você no final hoje. Pra você... O cara tá falando bagulho do Rica. Graças ao Futirinhas, o Rica foi na despedida do Ronaldo Fenômeno da seleção brasileira no Pacaembu, hein, Rica? Você sabe, foi nós que colocou você no jogo. Aquele jogo, eu lembrei agora, cara. A gente tinha começado a conversar naquela época e ele até comentou, puta, tava tentando ir no show. A gente acabou rolando um patrocínio da gente, se não me engano, da Castrol. Era um negócio de carro, cara. E a gente falou, pô, leva o Rica aí, pô. E o Rica foi na despedida do Ronaldo, sentou atrás da gente, inclusive no jogo lá. Foi da hora a despedida do Ronaldo, cara, no Pacaembu. Lembrei disso aqui, que eu olhei pra cara dele e lembrei dessa cena aí. Mas enfim, continuando. Ficar contente, tá? Eu vou explicar qual que é meu ponto. Meu ponto é o seguinte, se eu ficar batendo pessoa, eu acho que é deselegante, eu acho que é um pouco chato, né? Então, assim, eu posso discutir com pessoas sobre comentários em relação ao futebol, que é o que a gente faz, né? Então, eu posso discordar do fulano, do Vitor Sérgio, eu sei que você falou um negócio absurdo, Formiga, o Beckler, o Galvão Bueno. Pô, estamos aqui entre pessoas que se relacionam, a gente
pode discordar e tá tudo bem, é de futebol, né? Um adendo. Todo mundo, invariavelmente, uma hora ou outra, por mais que não queira, vai falar merda, vai deslizar, vai falar uma groselha. E a gente tá aqui pra jogar na bola, né? Falar, pô, ali você errou, você falou uma merda aqui, sabe, você passou do ponto aqui e tal, né? Porque eu acho que vai muito da intenção. Acredito nisso firmemente, tá? É a minha conduta. Se a minha intenção é a melhor possível, por mais que eu deslize, aponta meu deslize, mas não, sabe, destrói a minha intenção. Porque às vezes você acaba passando do ponto em determinados momentos, pelo calor da emoção e etc, né? Então eu acho que talvez ele aborde essa parte aqui. Eu não assisti o vídeo, eu tô acompanhando junto com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Quando assim, ataque dizer, porra, eu acho a imprensa uma bosta, porra, eu não vou dizer, eu acho fulana de tal, ou eu acho necessariamente aquelas 3 pessoas da produção do programa tal da Globo uma bosta, ou daquele, porque aí eu tô indo no CPF da pessoa, não gosto muito de fazer isso. Embora às vezes eu faça, tá? Reconheço, mas eu não gosto muito de fazer isso. Então, a minha briga com a imprensa é por coisas como o dia de hoje. E vai ser muito fácil hoje, muito fácil, como nunca foi na minha vida, explicar o que eu tô dizendo. Hoje a gente teve 2 vídeos muito interessantes. O primeiro foi do pessoal da Cazé TV, a Bruna, que é uma querida, inclusive. Beijo pra você, Bruna. Muito legal. Ela mostrou ali a cabine, ela falou assim, pô, a gente tá aqui gritando quando o Brasil faz o ponto, e eles estão ali, acho que era a Polônia, não me lembro. Eu não acordei pra ver o jogo. E eles gritam ali quando a Polônia faz o ponto. E ela estava mostrando 2 veículos de imprensa. Eu achei aquilo tão do caralho. Por quê? Porque o meu sonho é que o futebol fosse assim. Eu amo as Olimpíadas por causa disso. Eu não gosto pra caralho dos esportes olímpicos. Eu gosto de alguns. Mas assim, eu acho isso muito foda nas Olimpíadas. Eu aprendi isso no Rio porque eu nunca tinha ido em uma. Eu achei que foram assim 20 dias dos mais incríveis da minha vida aquilo. Porque você torce pro seu país sem você ter aquela falsidade, aquela hipocrisia em torno da ideia jornalística, do conceito falso de que o jornalismo é isento e imparcial. Gente, vamos ter um minuto de reflexão saudável. A imprensa é imparcial. Não tem problema, tá? Não vou entrar no mérito. Mas se tem uma coisa que a imprensa não é isenta. Ela não é isenta. Principalmente no evento esportivo. Porque no evento esportivo você comprou os direitos. Você é sócio. Você é comprador do produto. Você é promotor do evento. Então você não vai falar tudo o que você quer. Cara, e ainda mais no nível olímpico, cara. Você tá ali cobrindo o país. Você não vai esconder boas histórias de outros atletas de outros países. Mas você tem que deliberadamente torcer para quem tá representando a sua bandeira ali. É o natural do esporte. O espírito competitivo, o espírito esportivo faz parte também a disputa, né? E você, obviamente, quando tá nesse ambiente, você vai torcer pro seu, mas você não vai depreciar o outro, sabe? Tem a rivalidade e tal, mas é normal. Inclusive, hoje o Cazé reclamou do boxe ali, o judô mesmo, do judô, não foi no boxe não, foi do judô. Eu concordo totalmente, cara. O que foi feito na luta eu esqueci o nome do atleta brasileiro, cara, do judô. Na desclassificação dele ali foi de uma sujeira gigantesca e realmente tava chato. Tão mais preocupados em ser anti-luta do que em buscar a vitória. E realmente foi isso que aconteceu na luta do lutador brasileiro de judô ali, cara. E o Cazé fez uma ponderação muito boa. E tava, lógico, torcendo pro brasileiro, sabe? Hoje as pessoas se ofendem se você demonstra passionalidade num negócio completamente normal, que é a disputa esportiva, cara. E isso é tão triste, cara, porque não é uma coisa histórica, é uma coisa recente, como se isso ofendesse o outro. Se você não pode torcer, pô, meu irmão, lógico que eu posso torcer, do mesmo jeito que a gente exalta histórias maravilhosas do esporte, mesmo de outros países. Nadia Comaneci, por exemplo, né, batendo recordes, o primeiro 10 da história da ginástica, o Dream Team dos Estados Unidos em 92, na Olimpíada de Barcelona, com Michael Jordan, Scott Pippen, né, Larry Bird, Magic Johnson, etc, sabe? Então, obviamente a gente gosta de grandes histórias, mas a gente vai torcer pro nosso, e isso é o normal, né, cara? Mas as pessoas deturpam tanto o que é torcer, como se torcer fosse ofensivo, sabe, cara? Realmente é muito triste essa parte. Se alguém amanhã na Globo quiser falar assim, eu vou dizer que eu acho a Olimpíada desnecessária, eu acho que a Olimpíada não tinha que existir. Essa pessoa não vai falar. Você vai ser impedido de falar. Por quê? Porque a Globo comprou as Olimpíadas, é sócia dela e ponto, acabou, meu irmão. Então não é uma coisa totalmente isenta e sem rabo preso. Então já começa errado você querer acreditar que ao trabalhar com jornalismo esportivo, você está trabalhando com jornalismo propriamente dito. Você está trabalhando com entretenimento, irmão. Tem uma dose de jornalismo? Em alguns momentos. Momentos como, por exemplo, você pega lá o escândalo do Cruzeiro, isso é um momento de jornalismo, né? Mas é bem isso que eu falei aqui, né? Cortando. Desculpa cortar, Rica, mas é bem o que eu falei assim. Você pode fazer cobertura jornalística enquanto torce. Uma coisa acaba não excluindo a outra, sabe?
É a mesma coisa que eu falei aqui, grandes histórias. Você vai fazer uma cobertura isenta e jornalística daquilo, cobrindo uma grande história, um grande momento, né? O espírito olímpico, né? Por exemplo, lembra quando o Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona foi parado por aquele padre irlandês? Aquilo foi uma história que viralizou mundialmente, né? E a cobertura no mundo todo foi jornalística, imparcial. Mesmo que nós, brasileiros, também cobrindo essa história, estivéssemos torcendo pelo Vanderlei, né? Então, é claro que você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas torcer faz parte. E, obviamente, né, quando a empresa que você trabalha compra o direito daquela transmissão, existe um rabo preso ali mesmo, você não vai poder falar contra aquilo. Você pode cobrir, você pode falar de história, você pode torcer, mas você tem que exaltar aquilo que você tá trabalhando, obviamente, né? Agora, o chatão o dia inteiro, que nem se trata economia, política, o caralho e tal, é de uma burrice, mas eu respeito a burrice também, porque quer fazer, faz, não tem problema nenhum, quer destruir o próprio burrice produto. É democrático. Futebol é para as pessoas sorrirem, não é para as pessoas ficarem putas. Aí hoje eu tô lá vendo esse negócio do vôlei, achando legal pra caralho, porque sou eu assistindo jogo de futebol, cara, sou eu. Eu na sala de imprensa lá assistindo Brasil e Croácia na abertura da Copa 2014, talvez eu tenha sido um dos únicos caras, quando o Oscar fez o gol, eu levantei e saí gritando, foda-se. Ah, mas você tá de credencial, caguei, eu tô torcendo pro Brasil. Tô nem aí. Aí eu olhei pra trás, assim, um monte de brasileiros sentado assim no notebook, ninguém mexeu nem a mão, sabe assim, tipo, digitando e tal. Falei, caralho, nós fizemos um gol na Copa do Mundo, nossa Copa em casa, primeiro gol do Brasil, caralho, ninguém vai reagir. Aí quando eu olho pra trás, estão os africanos assim, é isso aí, caralho, foi porra, adoro os africanos, mano, eles são que nem a gente era no passado. Mas enfim, voltando pro futebol, aí tem essa parte de manhã. Inclusive, os jornalistas que cobrem até hoje, né, jornalistas históricos, tem vários depoimentos dele, né, jornalistas que eu acredito que o Rica não goste, Juca Kfouri, José Trajano, eles falando de seleção brasileira, deliberadamente torcendo, acompanhando e torcendo. Quando que isso virou errado, né? Falando de futebol, quando que isso virou errado? Torcer. À tarde vem o jogo do Brasil da seleção feminina de futebol. Eu já acho uma tremenda idiotice politizar as coisas. Já falei sobre o Raí, já falei isso 500 vezes. Embora tentem passar uma imagem minha ao contrário, não é nada disso que eu prego. Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe disso. Eu não prego que as pessoas se separem, se dividam, se odeiam, deixem de se falar por causa de política. Muito pelo contrário. Eu amo o Zeca Pagodinho, a Beth Carvalho, o Raí, e eu vou continuar amando, embora eles pensem completamente diferente de mim. Isso é um ponto da pessoa. É um ponto dela, é o que ela pensa sobre política, etc. Sabe o que significa isso? Democracia. Se o editor meter uma democracia brilhando aqui, eu vou ficar muito feliz. Democracia, cara. Respeitar o espaço do outro, discordância. Eu vi uma conversa do João Castelo Branco no podcast do Futeboteco, que ele fala muito sobre isso, de uma conversa que ele teve com o Lucas Moura. Lucas Moura, que apoiava o Bolsonaro, mas assim, entender o outro lado, conversar, discutir, discordar, que faz parte. E, cara, foi uma lição de civilidade pra mim aqui, a postura do João Castelo Branco, sabe? Tipo, eu não concordo com o que você fala, mas eu quero te ouvir, eu quero entender o seu pensamento, né? Porque a gente trata tudo com extremismo hoje, tudo é ódio, tudo é no fio da navalha, tudo vai gerar uma guerra. Então, assim, se você discorda minimamente de uma pessoa, você não é só discordando de uma coisa, você é totalmente oposta a ela. Eu acho que isso não tá só no esporte, isso aqui não ficou só política, isso aqui ficou para todos os âmbitos da vida, pessoas que se amaram a vida inteira parando de se falar por causa de um voto, sabe, cara? Né? Como se tudo que aquela pessoa foi até aquele momento fosse destruído. Eu entendo que existem casos extremos e realmente, né, tem pessoas que realmente se perdem, mas num contexto geral, isso não acontece, sabe? Você entende, pô, lá ganhou, perdeu, ok, sabe, isso é o normal. É o normal. E deveria continuar sendo normal. E quando que a gente mudou? Eu tô me colocando nessa história. Quando que a gente mudou? Por que que a gente mudou o que era o ideal? Né? O que era o saudável? Quando que passou a ser bélico tudo isso? Deixa eu ver se eu acerto. E eu vou continuar amando, embora eles pensem completamente diferente de mim. Na cagada. Isso é um ponto da pessoa. É um ponto dela, é o que ela pensa sobre política, etc. Ela tem outros 200. Então eu não vou ficar entrando nesse joguinho barato, porque eu nunca entrei. Minha vida inteira tá aí na internet pra quem quiser ver. Minha vida inteira eu entrevistei pessoas de esquerda e direita. Eu tenho muitos amigos de esquerda, muitos amigos de direita. Nunca tive problema com ninguém por causa disso. Eu também. Se as pessoas quiserem ser intolerantes, eu não tenho problema com isso. Vou aceitar, vou mandar tomar no cu de volta, tá tudo certo. Agora, e não vai partir de mim. Eu não admito a ideia de torcer contra a seleção brasileira ou contra qualquer atleta brasileiro, simplesmente porque ele votou diferente de você. Tem gente que prega isso. Pra mim é caso de... Assim, é caso de internação, bota a pessoa num psiquiatra, porque realmente é uma loucura. Eu vou torcer contra o brasileiro que representa a esgrima do Brasil porque ele votou em fulano e eu votei em ciclano. Cara, você é doente, cara. Você tem problema em casa, não é possível, entendeu?
Mas enfim, tem gente que acredita nisso, pensa assim, eu lamento profundamente. Essa semana eu fiz lá um texto lá no meu blog, falando do Raí e tal, falando que, pô, pra mim não muda nada. O Raí, pra mim, ele falou um monte de absurdo lá em Paris. Achei errado pra caralho o que ele falou. Mas, irmão, é a opinião dele, a outra é a minha. Isso não muda a admiração que eu tenho pelo homem, pelo jogador, pelo cara que ele sempre foi, pelo pai de família que ele sempre... É um cara que eu amo. O Raí é meu ídolo. Eu tenho um boneco do Raí aqui na minha sala. Ele é meu ídolo. E não vai mudar se ele votar no Lula, na puta que eu paro. Não vai mudar porra nenhuma. Então, cara, torcer contra ou secar a seleção feminina, porque ali tem algumas lacradoras, eu acho com um pouco de sacanagem. É só uma opinião, brother. Entendeu? É só o que elas acham, é só o que elas querem botar pra fora, é só o que talvez a imprensa fomente na orelha delas. É muito difícil pra um atleta, cara, que não tá acostumado a lidar mediaticamente, que essa porra desse microfone, dessa câmera, não é um negócio fácil de lidar, cara. Tu acha que é mulher? Ah, você aí faz. Não é questão de ser difícil fisicamente, não. É difícil de você lidar com isso, porque você tem uma série de questões quando você faz isso. O dia inteiro as coisas mudam pra você. Todo dia, o tempo inteiro tem alguém te julgando e falando alguma coisa com você. Isso é fato, cara. Às vezes e eu falando uma experiência própria, às vezes você fala um negócio, sei lá, vou dar só um exemplo hipotético. Há 5 anos atrás eu opinei, sei lá, achava o Cristiano Ronaldo maior do que o Messi. Tô só supondo, né? Nem lembro se eu falei isso, mas 5 anos atrás eu falei. Depois eu mudei de opinião e cito. O cara vai falar, pô, mas aquele vídeo lá você falou, sabe? Você é hipócrita. Pô, meu irmão, não tenho direito a mudar de opinião, porque você tá o tempo inteiro exposto ali. Obviamente tem o bônus, né, que você monetiza o seu conteúdo, você recebe por ele e tal. Mas assim, as pessoas vão mudando ao longo da história, né? Nem todo mundo é igual de quando nasce até quando morre. As pessoas vão mudando seus pensamentos acerca dos mais variados assuntos, né? Isso é o normal, mas o apontar de dedos é constante, cara. É constante mesmo. Hoje mesmo eu recebi lá uma DM, o cara me enchendo o saco por causa do Rames Rodrigues, sabe? Porque você tá queimando o cara? Lógico, mas eu tô queimando o cara. Eu só acho ele ruim, só acho ele perna. Não acho ele ruim, eu acho ele perna. Eu acho ele perna, que é o pior cara de futebol pra mim. O perna, que é bom e escolhe ser babaca, sabe? E não pode, o cara se revolta e quer tomar satisfação e quer que você se retrate. Não vou retratar de nada e tá. Tudo isso é o ônus de tudo isso, né? De você tá expondo sua opinião sobre os variados assuntos. Você tem público, tem audiência, tem pessoas que a grande maioria concordam com você e acompanha seu trabalho porque gosta, mas tem aquelas pessoas que querem vir tomar satisfação como se fosse o maior absurdo do mundo sobre qualquer assunto, por menor que ele seja, sabe? Que não vai mudar a vida dele em nada, mas ele quer ficar revoltado e quer brigar com você. Isso é o ônus da coisa, cara. Então é o trabalho, né? A parte ruim, é o mentalmente desgastante da coisa. Então, você tem que ter um certo cuidado, mas você não pode perder a sua personalidade. Uma pessoa que tá lá a vida inteira treinando em praticar um esporte, ela não foi treinada pra isso. Então, quando ela vê 10 jornalistas chegar em cima dela, com aquele discursinho, olha, você fala pra gente, como é que foi difícil pra você que é mulher, preta, mãe solteira, gay, do Nordeste, que tem vitiligo na orelha esquerda, não sei como... Ela vai induzida a entrar nesse discurso. Então, muitas vezes, essas mulheres, talvez elas nem fossem entrar nesse discurso vitimista. Talvez elas simplesmente fossem dizer, gente, é assim, vamos lutar, vamos batalhar pro nosso futebol feminino conseguir chegar onde ele pode chegar um dia, e tomara que um dia a gente chegue no patamar do masculino. E pronto. É isso. A resposta tem que ser essa. Essa é a verdade. Essa é o simples pra caralho. Mas não, aí já querem botar 1000 causas e tal, e fica em encheção de saco, e daqui a pouco entra a Ana Thaís nessa história. Já falei aqui, tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso, tá? Sobre futebol feminino, o quanto eu acho que essa lacração faz mal pro próprio futebol feminino. Inclusive, cara, eu acho que essa situação, no vídeo que eu fiz lá no Futirinhas, eu não lembro de ter citado, mas essa situação começou a ficar muito mais forte na Olimpíada no Brasil em 2016, quando a seleção masculina empatou aqueles 2 primeiros jogos, né? Um deles contra o Iraque, aquele 0-0, aí vem aquela bronca do Galvão, a do Neto, aquele momento ali difícil, né, da seleção ali, quando o Luan entra no time e começa a fazer aquele time funcionar, né, o time começa a ter uma outra proposta de jogo a partir da entrada do Luan, né, e aí, cara, viraliza aquele menino com a camisa com o nome da Marta e o nome do Neymar riscado, aí viraliza aquele vídeo da menina exaltando, porque ele fala a representação do feminismo, não sei o quê, e a partir daquele momento, cria-se uma guerra entre as duas modalidades, né, o público, principalmente em Twitter, criando esse discurso e tal, né, as mulheres são muito melhores do que os homens, esses caras não jogam por nada, não têm vontade de jogar, elas jogam com força de vontade e tal... Como se esse tipo de coisa fosse fazer com que realmente as pessoas fossem acompanhar mais o futebol feminino. A partir daquele momento, criou-se uma disputa, uma animosidade.
As pessoas que até acompanhavam começaram a pegar raiva porque quiseram ser de uma maneira impositiva. Aí vem aquele discurso importado dos Estados Unidos, da Rapinoe, que tinha que ter salários iguais porque faziam o mesmo esporte e etc e tal, sendo que nem lá, nem nos Estados Unidos, o futebol feminino, apesar de ser maior do que o masculino pela maior quantidade de títulos, a seleção dos Estados Unidos feminina é uma potência do esporte, diferente da seleção masculina, mas o mercado ainda consome, mesmo lá, o futebol masculino. Consome mais o futebol masculino que o feminino. Então não tem como pagar o mesmo para os dois. Só que o Brasil, os brasileiros resolveram importar essa discussão aqui. E começou aquele discurso imbecil e idiota de querer comparar o salário da Marta com o do Neymar. O que cria aí? Mais animosidade, né? Mais. Depois vem aquelas outras pessoas querendo impor. Ah, se você não gosta de futebol feminino, você não gosta de futebol. Você gosta de homem. Pô, cara, ninguém em sã consciência vai lá, agora que essa pessoa falou isso, eu vou parar de ver futebol masculino e vou ver só o feminino. Eu gosto de futebol. Ninguém vai fazer isso. E isso não é uma coisa pra você refletir. Isso é só outra guerrinha inútil e que vai atrapalhar o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Não tem nada de benéfico nisso, nesse tipo de conversa. Você não tá ajudando ninguém. Nem você, nem o futebol feminino, nem ninguém. Você só tá colocando mais lenha numa fogueira que já deveria ter sido apagada há muito tempo. Mas, né, vamos fazer o quê? Então, assim, eu lamento muito pra quem torce contra, eu lamento muito pra quem acha do caralho que a Marta tenha sido expulsa. Ah, se fodeu, isso eu também acho uma bosta. Porra, é a melhor jogador que a gente tem, caralho. Uma bosta. Porra, tu tá torcendo contra a Marta? O que a Marta te fez, cara? Então, assim, eu acho essa parte é muito louca. E né, a Marta mesmo, ela nunca chegou a falar contra o Neymar e tal. Ela pede mais igualdade e tal, né? Ela defende o discurso dela, negócio de patrocinador, né? Aquela chuteira que ela usou em Copa do Mundo e tal. Mas assim, a Marta, dentro da realidade do futebol feminino, ela ganha um ótimo salário, cara. Ela tem entre os maiores salários do futebol feminino há muito tempo. Então assim, dentro da realidade do futebol feminino mercadologicamente falando, a Marta é extremamente bem sucedida. Ela ganha mais do que a maioria das jogadoras, e isso por mérito próprio, pelo mérito esportivo que ela conquistou ao longo da carreira dela. Mas não tem equiparação com relação a Neymar, a Mbappé, a Messi, a Cristiano Ronaldo, não tem. Não tem por quê? Porque o alcance é diferente, a audiência é diferente, o público dos outros, do masculino, é, sei lá, infinitamente maior, cara. A proporção é totalmente outra. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer ajuste para pagar salário, até a marketing, né? Tá crescendo? Tá tendo mais audiência? Ótimo! Vamos continuar estimulando que as pessoas acompanhem. Continue ofertando isso para todo mundo. Não imponha. Se você impor, você vai criar mais asco. Só que essa parte também justifica no tema que eu tô usando aqui. Que é o que essa porra dessa polarização e dessa mania da imprensa de tomar um partido em nome da isenção, que é uma mentira sem tamanho, tá gerando nas pessoas. Você fica tão puto com a imprensa fazer um discurso midiaticamente forte e direcionado, todo mundo pensando igual, que você passa a odiar a banda, e não, por causa dos fãs, você odeia a banda, entendeu? E não tem que ser assim, a gente tem que ser mais inteligente do que isso, cara. A gente tem que entender. Então, eu não condeno as jogadoras do Brasil por repetirem discursos midiáticos, longe disso, e acho uma pena quem torceu contra ou quem achou engraçado a Marta ser expulsa. A Marta tem que tomar a mesma porrada que toma o Felipe Melo quando ele vai expulso? Nossa, Rick, não, talvez não. Ela não tem a mesma condição, o mesmo investimento, a mesma, né? Ela não tem a mesma. Agora, eu também não dá pra isentar e falar, Marta, você não fez uma puta cagada hoje. Futebolisticamente, você fez uma criticar puta pra cagada. Caramba. Tu tô com uma voadora numa jogadora adversária. Tem que criticar, eu já discordo. Tem que criticar por quê? Porque é a principal jogadora, ela tem que ter a cabeça no lugar, ela tem que ser a liderança. Do mesmo jeito, aí você pega representatividade pra aquilo lá. Do mesmo jeito que o Neymar é o principal jogador do futebol, da seleção brasileira de futebol masculino, e ele é o ponto focal da cobrança, a Marta também é pro futebol feminino. Por mais que a carreira dela seja incrível, recheada de títulos individuais e também coletivos, tá? Ela foi campeã da Pan-Americana com a seleção brasileira, foi vice-campeã do mundo, foi medalha de prata já em Olimpíada, então assim, ela tem conquistas importantes pela seleção brasileira, assim. Ela não foi medalha de ouro, não ganhou a Copa do Mundo, mas ela já foi muito grande aqui, né? Ela é muito grande e representativa para a seleção feminina. Então a cobrança em cima dela tem que ser igual. A gente não pode simplesmente falar, força, rainha. Pô, meu irmão, sabe? Eu até entendo que vão torcer para ela dar a volta por cima, mas a cobrança, ela faz parte. Eu acho que o ambiente de cobrança nesse tipo de coisa
ele estimula a melhora. Porque você não tá cobrando com ódio, você tá cobrando pela melhora, né? Você cobra porque você se importa. Então eu discordo dessa parte, mas tudo bem. Que é uma atitude violenta. Se fosse o Felipe Melo, ninguém ia dizer que ele foi expulso. Iam dizer que ele é marginal. É isso que iam dizer. Como é a Marta? Marginal. Ai, mas ela vai terminar a carreira assim. O Zidane terminou com uma cabeçada, cara. O Zidane terminou com uma cabeçada. E olha que louco. Na minha opinião, a cabeçada, segundo o que ele contou, foi até bem dada. Porque o cara foi lá, falou da família dele, ele ficou puto e deu uma cabeçada no cara. Pô, Ricardo, tá defendendo a violência? Não, tô defendendo o direito de qualquer homem se defender a qualquer tipo de ofensa que ele... O Zidane, pra quem não sabe, a cabeçada no Materazzi é porque a mãe do Zidane estava internada, estava passando problemas de saúde. A irmã do Zidane estava em constante ligação com ele, porque o Zidane estava defendendo a França na Copa do Mundo. Então a irmã dele estava lá o tempo inteiro conversando sobre isso com ele e tal. Na hora da discussão lá, o Materazzi falou assim, pô, devia ter pego a sua irmã. E aí o Zidane, com aquele ambiente ali, com aquele momento que ele estava vivendo pessoalmente, ele agride o Materazzi, entendeu? Em qualquer outro momento eu acho que passaria batido, porque é uma trivialidade, mas naquele momento foi isso que aconteceu. Achar no grau que ele achar. Se aquilo mexe com ele aqui, mexeu com ele aqui, ele vai reagir. Vai tomar o quê? Uma punição? Qual que é? O cartão vermelho. Tá, saiu do campo, acabou. Pronto, beleza. Eu fiz a merda, paguei a merda, segue o jogo. Né? Agora, não é pra você discutir se a Marta tem que ser ou não criticada. Essa discussão tá errada. A nossa discussão correta deveria ser, e esse vídeo eu tô me alongando, me perdoe, mas porque esse aqui é a causa da minha vida. Pode falar, Pedro. Essa discussão tem que ser o seguinte, por que eu posso torcer pra seleção de vôlei? Por que eu posso torcer pra Marta? Por que eu posso me emocionar com as meninas da ginástica ontem? E quando é futebol, que é a coisa que a gente mais ama, inclusive principalmente os jornalistas esportivos, quase todos, eu preciso chegar ali, ficar carrancudo e virar imparcial. Eu preciso ser isentão. Não pode. Desde quando a imprensa é isenta? Cara, tá escancarado. Aquilo que eu falei por 25 anos, a imprensa escancarou nos últimos 6 ou 7. Ela tem posicionamento, ela tem direcionamento, ela não é imparcial nas coisas mais importantes. Também não é no futebol, também não é em nada. Mas quando chega no futebol, que é o teu direito de ser parcial, que é o momento da seleção brasileira, seja ela em qualquer esporte, aí você abre mão. Só que você só faz isso no futebol. Em todo o restante você não abre mão. Você é imparcial com política, você é parcial com política, parcial com economia, parcial com futebol feminino, com vôlei, com esgrima, cara. Quando chega na hora do futebol, você engole tudo aquilo que você anda fazendo nos seus últimos anos de carreira e se torna o jornalista que você deveria ser. Você se torna um isento. Mas peraí, mas nesse caso aqui é o que você não deveria ser. Esse aqui é o que a gente se torna isento. Nos outros a gente não é isento. Eu tenho uma opinião assim. No Brasil, cara, infelizmente, ser bem-sucedido é mal visto. Em diversos níveis mesmo. Se você é bem-sucedido, você é mal visto. Quando uma pessoa sai da dificuldade e ela ascende socialmente e financeiramente, ela passa a ser vista com maus olhos, independente se aquilo foi lícito, se ela cresceu no justo, pelo próprio mérito e tal. Você é mal visto, porque você começa a ser olhado de outra maneira. Você não é exaltado pelas suas conquistas, você é cobrado por elas. Isso é uma coisa. E o brasileiro também, em média, ele adora uma história de tristeza. Enquanto você ainda não venceu. Várias e várias vezes vai poder. Eu preferia você antes. Antes você não era tão metido. Antes de fazer sucesso, você dava mais atenção pros outros. Eu preferia você pobre, porque você era mais legal. Sempre tem esse tipo de discurso em vários e vários momentos, em vários nichos, não só no esporte, mas em tudo. Cara, o Whindersson já recebeu isso. Eu já recebi isso com coisa besta, mano. Antigamente, você não tinha tanto inscrito, você respondia as pessoas. Pô, meu irmão, obviamente a massa de pessoas aumentou. Em vez de receber 50 mensagens por dia, eu passei a receber 500. Não dá, se eu ficar respondendo só todo mundo, eu não converso mais com a minha esposa, entendeu? Você tem que fazer abnegações, tem que fazer escolhas, entendeu? E as pessoas, elas não pensam isso. Eu acho que é só ela que manda mensagem, só ela que quer atenção. Todo mundo quer. Deus quisesse, pudesse e todo mundo que passou por isso tivesse esse tempo e conseguisse dar essa atenção pra todo mundo, ótimo, mas a gente não pode, a gente tem que fazer escolhas, e não é porque você é menos humilde, porque você não quer falar com as pessoas, é porque não dá, mas isso é uma constante, você pode reparar, não só aqui no futebol, no esporte, mas em todos, quando a pessoa ascende, a pessoa cresce, ela vai se tornando bem sucedida, ela vai angariando ódio gratuitamente de outras pessoas, porque não pode. Ser bem-sucedido no Brasil é uma ofensa muito grave. A gente aprendeu a odiar as pessoas que são bem-sucedidas. Cara, e quando que isso aconteceu? Não é de agora, isso é uma coisa já histórica. A gente deveria rever esse valor, sabe? A gente deveria admirar essas pessoas. Tô falando de gente honesta, gente. Não tô falando de quem dá golpe nos outros, não, sabe? Tô falando de gente honesta, a gente deveria admirar as boas histórias.
e tentar se inspirar nelas. Não, a gente odeia, a gente abomina essas coisas. Porque parece que muitos brasileiros eles não gostam de ver as pessoas bem. Se eu tô na merda, todo mundo tem que estar na merda comigo, sabe? Ou assim, nem tô na merda, mas esse cara tá acima de mim. É uma inveja escalonada, e isso é muito feio, cara. Isso é muito ruim e destruidor, porque isso não faz ninguém crescer. Ninguém. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Eu não sou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é para o tratamento que a Marta recebeu hoje é o tratamento que os outros jogadores têm que receber também. Porra, Felipe Melo, caralho, que cagada ser expulso contra a Holanda. Puta que pariu, caralho. Porra, meu irmão, que merda. Dia seguinte, irmão, segue o jogo. Entendeu? Não tem o que fizeram com o goleiro contra o Uruguai aqui em 1950, que fizeram com o Júlio César, Barbosa. Uma série de jogadores que a gente faz aqui no Brasil. Não tem que massacrar a Marta por causa disso, mas também não tem que massacrar os jogadores. Porque o jogador de futebol não é culpado por ganhar dinheiro, não, cara. Dinheiro é comissão, irmão. O dia que o mundo entender isso um pouco mais fácil, o mundo vai parar de brigar com o óbvio. Dinheiro é comissão. Todo dinheiro que você ganha é comissão. Se você gera para sua empresa 100 milhões de dólares, você vai ganhar 20 milhões de dólares. Ah, mas a minha presença, eu como, sei lá, lixeiro, professor, cientista, o quanto a sua presença específica por ser você gera mais para sua empresa? Ah, a empresa parece que, sei lá, ganha 20 mil a mais. Tu vai ganhar 1.500, irmão. Ah, mas aí, Rica, tem que ver que tem os nichos. Aí entra a discussão ideológica, né? Tem profissões que geram muito mais dinheiro, outras que... cara, mas é que a banda toca sim, infelizmente, né, cara? Nenhum de vocês aí que defendem isso, jornalistas, cantores, artistas, etc., quando você se torna um top e passa a ganhar todo aquele dinheiro, você não questiona mais isso. Então não questiona quando você tá embaixo também, porque fica errado. Então é natural que o futebol feminino vai ganhar sucesso menos. Como se muito alheio, bem organizado, muito bem patrocinado e investido, o futebol amador, o esporte amador, que a gente chama aqui, que são os esportes olímpicos, também vão ganhar muito menos do que o futebol. Então não tem... essa relação de raiva, ela não deveria existir com o jogador de futebol por ele ganhar muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro porque a responsabilidade em cima dele é muito grande e porque ele é o causador daquele dinheiro todo girar ali. Se não são eles, não tem bilhões. Como são eles que geram os bilhões, eles ganham um percentual grande e se tornam milionários. Tá tudo dentro da lógica. Mas tem coisas que a gente consegue explicar e outras que a gente tem mais dificuldade de explicar para quem já tem uma ideia absolutamente formada de tudo com 20 e poucos anos de idade. Cara, então, finalizando, aí vem a questão de onde eu quero citar como exemplo os porquês que eu acho que a imprensa faz tanto mal para o futebol no Brasil de maneira geral. Ana Thaís, por exemplo. Eu não tenho absolutamente nada contra a Ana Thaís pessoalmente. Mas eu sei que a Ana Thaís fala mal de mim por trás. Tá? Aí já então, não Ana posso Thaís, opinar, não mete esse nada a ver papinho. com... Eu sei que você meteu já várias vezes. Pra... De chegar para amigo meu e falar, gente, mas por que o seu amigo me odeia? Eu não te odeio, Ana Thaís. Eu não te odeio. Você já perguntou isso para mais de 5 amigos meus. Eu sei porque o seu amigo te odeia. Eu não te odeio, Ana Thaís. Só que chegou em mim várias vezes por fontes diferentes que você fala horrores a meu respeito, sem nunca ter apertado a minha mão. Então, isso partiu de você, não partiu de mim. Eu acho você uma péssima comentarista. Eu tenho esse direito, não tenho? Como eu acho o Noriega um comentarista ruim. Ele é homem, não tem nada a ver com ser mulher, ser homem, caralho. Como um monte de gente me acha comentarista ruim, e eu não tenho nada a ver com ser homem, gay, mulher ou hétero, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho você comentando futebol muito ruim. Como pessoa, eu não tenho a menor ideia de o que você seja, o que você não seja. Mas como você fala de mim pelas costas, sem me conhecer, eu não tenho a melhor das impressões. Então, dito isso, Ana Thaís, se você quiser perguntar pros outros, fala, pô, mas o que ele tem contra mim, caralho? Não liga pra mim, Ana Thaís. Manda uma mensagem pra mim no WhatsApp. Fala assim, vamos tomar uma cerveja ali? Vamos ali, pô, a gente se conhece, né? Troca uma ideia. E eu vou te explicar o que eu tô te explicando, o que eu tô explicando aqui, por exemplo. Quando você diz lá que o treinador da seleção brasileira é o culpado, você tá passando pano. É puta cagada, velho. Claro que você tá passando mal pra caramba. Porque se fosse um jogador, se fosse o Felipe Melo, se fosse o Ganso, se fosse o Neymar, você ia rasgar a porrada no cara. Você sabe disso, Ana. Todo mundo sabe. Só que aí junto com você vem uma galera. Porque é a ideia de que, pô, estou protegendo a mulher. Porra, cara, a Marta errou. Qual é o problema em dizer, Marta, que puta destempero, que puta cagada você fazer uma jogada dessa? Ah, mas é porque o técnico armou mal, ela tava jogando mais atrás. O que justifica você estar jogando mais atrás? Você dá uma voadora na cara do adversário? Nada. Tá errado. Sabe por que o Brasil tava jogando atrás? Porque do outro lado era campeã do mundo. Era a Espanha. A Espanha foi a última campeã do mundo de futebol feminino. O Brasil foi eliminado na primeira fase. O Brasil perdeu pra Jamaica na Copa do Mundo. A Espanha foi campeã. Obviamente o Arthur Elise ia montar um time mais defensivo. Talvez pudesse ter escolhido outras jogadoras, talvez a Marta pudesse estar mais à frente. Poderia, mas cara, a ação da Marta é culpa exclusivamente da Marta, porque é ela que dá o chute na cabeça da jogadora da Espanha, sem querer, mas dá e é justamente expulsa. Não tem nem contestação, a cagada é da Marta. Não dá pra dividir essa responsabilidade com o Arthur Elias nesse caso. É simples pra caralho. Marta, que bosta, cara, que pena que você vai terminar desse jeito. Tomara que a gente passe pra você não ser seu último jogo. Mas hoje você errou feio.
e segue o jogo. Então, se você quer tratar o futebol feminino como café com leite e pedir para que as pessoas tratem o futebol feminino com a mesma grandeza do futebol masculino, quem trata como algo inferior é você. Você, quando eu digo Ana Thaís, tô representando na Ana Thaís uma série de pessoas que é o que a gente chama de lacrador, que é aquela pessoa que fica, né, querendo usar 1000 teses em torno de um simples lance de futebol para defender as causas e identidades que ela tem como política e sociedade, etc, etc. É só um jogo de futebol. A Marta levantou o pé, errou, deu uma porrada na cara da menina, ela tem que ser expulsa. É isso, só isso. Todo o restante tem em volta é bobagem, é encheção de saco. Mas aí quando se faz uma defesa exagerada, o torcedor de futebol normal, ele pode não ficar defendendo o jogador da seleção brasileira, porque ele também ficou puto com a eliminação, mas ele se lembra que vocês fazem isso com o time dele. E aí ele vai falar assim, pô, mas peraí, cara, semana passada lá o jogador do meu time, pô, levantou um braço a mais aqui, pô, teve gente que falou que o cara é criminoso, que o cara tinha que ser banido, que o cara é um marginal, caralho. O cara fica puto. Aí você vai falar, mas por que essa rejeição com a imprensa? Por causa disso. Porque é muito fácil e seria muito mais gostoso para todo mundo se a gente simplesmente pudesse ser a Bruna assistindo o jogo de vôlei da seleção brasileira. É só isso. A Bruna vai deixar de fazer uma eventual crítica? O comentarista que tá lá vai deixar de eventualmente falar, porra, hoje o líbero não jogou bem, porra, hoje fulano não foi bem e tal. Ele vai deixar de fazer isso? Não, mas por que você precisa não torcer? Por que você se faz... Por que a gente se acha tão especial para não fazer parte do que as pessoas estão sentindo? Você não queria... Não é legal. Por que é legal ontem a gente ter mostrado na televisão um monte de gente chorando? Né? Comentaristas, jornalistas, narradores, o Everaldo, chorando com a vitória das meninas da Olimpíada, se a gente também estava chorando em casa. É identidade. A gente olha e fala, pô, eu tenho uma identificação aqui, maneira essa porra. Por que no futebol a gente não consegue ser assim? E com relação à ginástica olímpica, né, cara, a minha geração começou a ver essas meninas aí começando a brilhar lá com a Daniela Hipólito lá atrás, né, a Jade tem 33 anos e tal, né, sendo revelações, melhorando cada vez mais com a Daiane dos Santos, etc, chegando um pouco mais longe, começar a dar esperança na Olimpíada, né? Aí começa a ganhar suas medalhas, desde o Arthur Zanetti lá em 2012, ganhando nas argolas e etc. Aí vem o Nori, o próprio Diego Hipólito, né? Quando o Diego Hipólito ganha a medalha, pô, era uma resgate, porque ele era campeão mundial e tinha ido mal na Olimpíada, aí ele ganha a medalha. Então, assim, essa medalha do time, né? Esse bronze, ele representou um crescimento muito grande. Obviamente foi a emoção, cara, porque é uma estrada muito longa, e, né, e pra quem acompanha, vai lembrar lá dos primeiros passos. E a emoção da Daiane, da Daniele, do Diego com relação a isso, tem um peso muito grande, porque eles estiveram sob os nossos olhos esse tempo todo. É lindo torcer assim. E eu acho que, quando eu fiz o vídeo lá no Futirinhas falando de torcer para a seleção brasileira, de como a gente aprendeu a odiar, por culpa de CBF também, não é só, né, imposição midiática, que também tem culpa, mas eu acho que a grande culpa envolve a CBF na postura, no jeito de lidar, né, na rispidez, no envolvimento com os clubes, etc. Mas a mídia também tem culpa, e quando eu falo mídia, eu tô me colocando nesse balaio também. Só que tem o viés. Quando você critica, que é o meu caso, por exemplo, a gente critica e pega no pé, é no ambiente de torcida, de visar a melhora, de esperar a melhora, de torcer, de ter esperança. Eu acho isso super válido. Pô, chega toda a Copa do Mundo, cara, eu me encho de esperança, esperando que o Brasil vai vencer a Copa. Eu não consigo descolar isso de mim. Ai, mas aí tem sempre aquelas pessoas que aprenderam a desgostar pelos mais variados motivos e criticam quem gosta. Tipo, é absurdo você torcer pra seleção da CBF, sabe? Só que a seleção da CBF, ela representa o país também, cara. A grande maioria daqueles jogadores vieram do mesmo lugar que a gente, ou de situações muito piores e adversas, e venceram na vida. Sabe? Por mais que alguns não pareçam não ligar muito pra seleção, ou que sejam destemperados, etc., a gente torce esperando o melhor, sabe? E vamos criticar porque é da torcida, é do torcedor criticar, de pegar no pé e de querer coisas melhores, tá? Então, eu acho que tem muito disso também, sabe? Qual é o momento em que isso tem um argumento pra separar uma coisa da outra? Não tem esse argumento. Você pode procurar onde você quiser, você não vai achar esse argumento. O argumento é que a gente é chato porque o jogador de futebol é rico. E a gente odeia gente rica e vencedora no Brasil. Só que aí, mesmo. Desculpa, mas quem odeia gente rica tá muito fadado a ficar pobre pro resto da vida. Então, cara, tudo isso, esse bolo que aconteceu hoje, eu acho que deveria gerar uma reflexão do por que a gente não faz isso com a seleção brasileira masculina? Por que a gente não torce pelos meninos? Ah, mas tá ruim aqui, tá bom, mas tudo bem, mas a gente não tá torcendo. Então por que a gente não pode demonstrar que a gente tá torcendo? Qual é o problema em demonstrar estar torcendo para a seleção brasileira de futebol? Eu não consigo entender. Para mim a conta não fecha, porque
E sabe o que é pior, cara? Recentemente eu tenho percebido que se você torce pra seleção brasileira, os caras te chamam de fascista, velho. Você é de direita. Mano, que absurdo é esse, cara? Torcer é direito de cada um. Usar a camisa da seleção tá de cada um, cara. Eu gosto de torcer pra seleção brasileira. Então eu torcer pra seleção brasileira, obviamente, me bota naquela caixinha ali, mano. Sabe? Isso é uma coisa tão baixa, tão... A cara é desleal. É sujo. É tão mesquinho, idiota, de querer separar tudo nisso. Tudo na política, nessa imbecilidade que virou discutir política no Brasil. Não é democrático, é imbecil a discussão política no Brasil, porque é sempre ataque. Você só tem a perder. Não tem nada, você nunca ganha nada, você só tem a perder. Esse ambiente transformou o Brasil nesse país que a gente tá acompanhando atualmente, cara. Esse nós contra eles o tempo inteiro. Sempre nós contra eles. O tempo inteiro, de um lado ou de outro, tá? Então aqui não tô passando pano pra um ou exaltando o outro. Virou uma coisa estranha, sabe? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. É tão gostoso torcer pra menina do skate, torcer pro menino do vôlei, torcer pra menina da ginástica. Por que não pode ser gostoso torcer pros meninos do futebol? Porque são homens fascistas, machistas, genocidas, assassinos, negacionistas, sei lá, e o que vocês vão inventar? Mas pelo amor de Deus, cara. Então convoca o Igor Julião pra lateral direita, se vai fazer melhor pra vocês. Vocês vão torcer pra seleção na Copa? Mas se o Igor Julião, que é petista, virar lateral direito, a gente Paulinho convoca. do Galo é petista. Eu vou ligar pro Dorival, leva aí o Igor Julião e mais um aí, sei lá, alguém da família do Sócrates, bota lá. Só pra essa galera torcer a favor. Porque é foda, gente. Tá chato, entendeu? É irritante. Então hoje foi mais um exemplo disso. Mais um episódio ridículo dessa história. E pra finalizar, vem a última parte dessa situação que me incomoda pra caralho. Que é, por exemplo, o choro, né, e a emoção dos funcionários de televisão convencional. Todo mundo ontem, eu particularmente por ter conhecido a Jade, entrevistado ela e, porra, me apaixonei pela pessoa, né, pela figura, que ela é uma menina doce, educada, batalhadora. Puta, que menina maravilhosa, cara. Eu torci muito, mas muito por ela. E pelas outras que eu conheci só de oi, tudo bem, não tive a oportunidade de entrevistar, espero ter um dia, ou pelo menos de apertar a mão e agradecer pela medalha de ontem. Claro que eu tava emocionado em casa assistindo a Olimpíada. Claro, quem é que não se emociona com aquilo, gente? A gente viu, a nossa geração viu. Os primeiros atletas começaram com a ginástica e a gente mal sabia o que era. Os Hipólito, a Daiane, de repente a gente vê o Brasil chegar lá e virar a terceira força do mundo. Porra, é do caralho. Claro que todo mundo se emocionou. Mas existe uma coisa que é ser do caralho e outra coisa que é você ter culhão. Porque coração todo mundo tem, viu, cara? Coração todo mundo chora, todo mundo tem inseguranças, todo mundo fica emocionado. Agora, culhão nem todo mundo tem. E culhão que eu acho é o seguinte, por que a gente não pode ter uma discussão real? E eu sei por que a gente não pode ter uma discussão real dentro de uma emissora. Você é funcionário da emissora, você não pode. Mas também pensa bem na hora de você colocar a reclamação sobre a falta de apoio. Porque se o esporte, de modo geral, não tem apoio, uma das maiores responsáveis por isso são as emissoras de televisão do Brasil. Ah, isso com certeza. Porque a vida inteira elas deram close na espinha do nariz do atleta para não mostrar a marca do boné. A vida inteira eles fizeram isso. Sim. Quando a Red Bull entrou para patrocinar lá, e eu odeio a Red Bull, mas entrou para patrocinar o Bragantino e a Fórmula 1, a Globo foi lá na Red Bull e falou assim, ó, se você não pagar para mim, eu vou falar RBR e RB não sei o quê. E foi o que ela fez durante anos. Quando o Allianz Parque virou Allianz Parque, só na renovação de contrato que o Palmeiras conseguiu colocar, porque se a Allianz não desse dinheiro para a Globo chamava de Arena Palmeiras. Ela mudou o nome. Então, vocês estão dentro, cumprindo ordens das pessoas que levaram o futebol, o esporte olímpico, a ser precário. Como é que vocês estão chorando? Não é um pouco de... Pô, peraí, cara, eu tô aqui dentro. Como é que eu posso estar puto a esse ponto por isso acontecer dessa maneira, sendo que foi a minha empresa, que é o trabalho que levou a isso? Uma das principais causadoras disso. Ninguém queria patrocinar, e os que queriam patrocinar tinham que fazer acerto com a emissora, e vocês sabem disso, para que o nome fosse citado. Você tem que pagar para o atleta e para a emissora. Isso é verdade. E aí vocês querem reclamar que não tem apoio. Então, cara, se você pegar esse bolo, olha o bolo de hipocrisia que eu estou citando aqui, cara. Eu gastei 20 minutos para citar. É hipocrisia na hora de torcer pelo Brasil e quando é futebol não é Brasil. É hipocrisia em ser isento e na hora que é para ser imparcial não é imparcial. É hipocrisia na hora de falar e defender condições iguais para futebol feminino e masculino, que é um delírio do cacete, e não bater e não cobrar igualmente. É hipocrisia você querer dinheiro na vida e odiar as pessoas que conseguem esse dinheiro. É um festival de hipocrisia. E é por isso que a imprensa hoje se tornou uma inimiga pública. Não é porque tem pessoas chatas como o Rica Perrone que fica 25 anos falando isso. É porque as pessoas estão observando algo que eu já conheço há muito tempo, porque eu trabalhei já lá essa porra toda, eu já vi essa merda toda. E eu segui meu caminho independente pra ser coerente. Eu não gosto dessa porra, não vou fazer parte. Eu vou fazer do meu jeito.
Beleza? Então eu fui fazendo o meu jeito, não tô enchendo o saco de ninguém. Você não gosta, o problema é teu. Eu não tô enchendo teu saco, não tô competindo com você, tô fazendo o meu aqui. Agora, as pessoas estão percebendo. Vocês estão cada dia mais perdendo prestígio, as pessoas não deixando as emissoras trabalhar, sendo agressivas, ofendendo, etc, etc, etc. E vocês continuam achando que vocês estão certos. Não é uma reação de meia dúzia. Não é uma reação de uma parte de militantes contra e a favor. É uma reação popular. Vocês querem acreditar realmente que isso aí é porque o Bolsonaro falou isso ou aquilo? Gente, isso foi há muito tempo. Eu ouço jogador de futebol falar que não suporta a imprensa desde 1990. Porra, gente. Pelo amor de Deus. Aí como é que se sente o jogador da seleção masculina assistindo o jogo? O Romário recentemente teve isso aí, né? No próprio react do Romário ali que eu fiz, tem dessas coisas, ele reclamando, né, de alguns jornalistas e tal, né? Vários jornalistas, inclusive. Jogo hoje. Como é que ele se sente? Ele olha e fala, ninguém nem sabe de Bolsonaro. Eu sou um bosta, eu isso, aquilo, não sei o que dizer lá. Aí a melhor jogadora do Brasil vai lá, um chute na cara do adversário e puxa, tadinha. Bom, pera aí, cara. Porra, aí você não quer que o cara dê uma patada na imprensa? Aí é foda. Então, cara, usa o dia de hoje pra refletir. Porque isso aqui é um banho de hipocrisia de todos os lados e não tem coerência nenhuma no que a gente tá fazendo. E boa sorte pra seleção feminina, que eu não sou babaca de torcer contra. Vamos torcer, cara, torcer. Eu acho também que vai ser muito difícil uma medalha. Acho que o Brasil teve em outras Olimpíadas aí muito mais chance, chegou muito mais longe, né? Por que, apesar do investimento maior, a geração tá pior, né? Por que as jogadoras de hoje não conseguem ter um nível tão alto? Será porque por causa do desenvolvimento dos países também? É uma reflexão que precisa ser feita, né? Então, assim, o Brasil precisa formar melhores atletas também, né? Mas isso é um passo de cada vez. Não adianta impor agora e exigir que seja assim, porque precisa de melhor prospecção, melhor formação. Tudo isso é com o tempo, cara. Não dá pra você antecipar coisas que só o tempo vai te trazer, sabe? Enfim, quero saber sua opinião, o que você achou, você concorda com o ponto de vista do Rica, o que você achou dos adendos aí que foram feitos, deixe sua opinião nos comentários, é importante, tá certo? Agradeço novamente o Rica aí, né? Foi um bom react, tamo junto, deixe sua sugestão de outros reacts aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e tchau!